Gravando aí, tá, pessoal? Então é isso. No último encontro, nós falamos sobre a... Vai ser um barulho aqui, não sei se alguém falou. Acho que foi a Rita colocando obrigada no chat ali. Na última aula, no último encontro, nós falamos sobre os requisitos da petição inicial. E aí, já coloquei para vocês em várias oportunidades a sequência dos atos dos quais nós falaremos. Daqui a pouquinho mais eu vou até agora logo de uma vez trazer aqui a tela para mostrar para vocês. Olha, aqui, vejam bem. Nós, cadê? Aqui. Mas aí eu assim vou ter que apagar aqui. Não fiz a melhor escolha, não. Mas rapidinho vai. Pronto. Aí eu sigo daqui. Bom, seguinte. Nós estamos analisando. Deixa eu trazer para cá também a mesa que fica mais fácil. Olha, nós estamos analisando o procedimento comum. Procedimento comum da tutela cognitiva. Porque se exerce cognição, deixa eu autorizar aqui o ingresso. Porque se exerce cognição, e cognição nós vimos é a junção de alegações e provas. Então, o procedimento, ele tem uma sucessão de atos, né? É do próprio sentido de procedimento, próprio conceito do procedimento, o conjunto de atos, uma sequência de atos para que se exerça jurisdição. Nós analisamos aqui o primeiro, que foi a petição inicial. Eu não contei os atos aqui, eu fui colocando um por um. O próximo ato que nós teremos, vou até apagar esse aqui, para não ficar embolado para os senhores na tela aí. Então foi oferecida a petição inicial. O próximo ato que nós teremos é esse aqui. E esse próximo ato é o despacho preliminar. É chamado de despacho preliminar, mas na verdade é uma decisão. É uma decisão na qual o juiz vai verificar se os requisitos da petição inicial foram cumpridos ou não. O despacho preliminar, se for positivo, significa que cumpriu os requisitos da petição inicial e vai determinar a citação do réu. Citação. Eu vou apagar esses atos aqui para não ficar confuso. Se o despacho preliminar for positivo, vai nos conduzir à citação. Então esse aqui é o despacho preliminar positivo. Mas pode ser que o despacho preliminar seja negativo. Sendo negativo o despacho preliminar, então aqui é o despacho preliminar negativo, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial. Emenda, a complementação, a correção dos vícios da petição inicial. A emenda da petição inicial está prevista no artigo 321. O que nós devemos saber a respeito da emenda da petição inicial? Deixa eu interromper aqui, acho que voltou. Então, o que nós devemos saber sobre a emenda da petição inicial? Vamos lá ao artigo 321. Vou tirar a mesa daqui. 321 do CPC. Olha o que prevê o artigo 321. O juiz, ao verificar
que a petição inicial não preenche, já vai aparecer para os senhores aí no chat, não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado. Esse artigo 320, essa parte do artigo 321, a parte final, ela é importante porque ela traz mais uma carga ali de cooperação. Artigo 6º do CPC, processo cooperativo. O juiz, ao alegar que tem uma falha qualquer, né, um equívoco lato sensu na petição inicial, não preencheu essencialmente os requisitos do artigo 319, não trouxe um documento eventualmente considerado como indispensável do artigo 320, ele determina a correção. Só que no código anterior, ele determinava a correção, ponto final. No código atual, ele determina a correção indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. A lei é clara nesse dever. Se ele não indicar o que deve ser complementado, nós temos uma omissão, né? Ele não está seguindo a lei. E aí, sendo esse ato em que pese ser chamado de despacho preliminar, naturalmente tem uma decisão, o juiz está decidindo se foram preenchidos os requisitos ou não. Se ele não indicar o que deve ser corrigido, cabe embargo de declaração, inclusive, tá? Lá do artigo 1022, sem sombra de dúvidas. Agora, sobre a emenda da petição inicial, nós temos uma questão assim, curiosa, né, que é relevante, que é mais para fins de concurso, porque do ponto de vista prático é difícil disso se manifestar. É o seguinte, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o prazo previsto ali é de 15 dias, não é? Determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complemente. Nós temos um caso específico no qual a emenda da petição inicial não será em 15 dias, mas de 5 dias. Importante saber, é o artigo 106, no seu parágrafo 1º. Olha lá, o 106 é quando o advogado postula em causa própria, né? Então pode ser que os senhores na prática tenham lá alguma atuação que os senhores vão tratar de uma demanda que é dos senhores mesmo, e os senhores serão os próprios advogados, postulação em causa própria. Aí olha lá, artigo 106, quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar o endereço no qual recebe a intimação e a mudança do endereço. É isso que os incisos 1º e 2º dizem. Aí olha o parágrafo 1º. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1º, que é a indicação do endereço no qual vai receber a intimação, o juiz ordenará que supra a omissão no prazo de 5 dias. Acho que cortou ali, ó, sob pena. Estava selecionado aqui, eu acho que é uma limitação do próprio dispositivo. Deixa eu botar aqui, ver se vai agora. Olha lá, sob pena de indeferimento da petição. Então tem que complementar em 5 dias. Tá? E o parágrafo 2º é o seguinte, ele tem um endereço informado, mas ele mudou. Vai ser considerado como validamente intimado no endereço antigo. Tá? Então se não declinou o advogado que atua em causa própria o endereço no qual recebe os atos de comunicação processual, o juiz vai pedir para que ele o faça em 5 dias. Não em 15, mas em 5 dias. Tá? Então nem todo o prazo de emenda da petição inicial é de 15 dias. Tem uma outra hipótese também, mas aí é o caso de, os senhores se lembram da tutela antecipada antecedente, que é uma possibilidade do Código de 2015, na qual se requer uma tutela de urgência antes mesmo da formulação de uma pretensão, da pretensão principal. Você vai a juízo formulando só a tutela antecedente. Aí você fala, é como se você dissesse para o juiz o seguinte, não estou com tempo, uma questão de urgência,
não vou preencher os requisitos lá da petição inicial, estou fazendo uma petição aqui meia boca só para tratar da urgência. Vamos primeiro resolver, excelência, a questão da urgência, e aí depois você me dá um prazo para eu complementar, fazendo a petição inicial melhor. É basicamente isso. E aí lá no 300 e qualquer coisa, deixa eu verificar aqui. 303 mesmo, ó. Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. É o 303. Uma outra hipótese de um prazo diferenciado de emenda, tá? Ó. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, então não surge depois a urgência. A urgência é agora, nesse momento. Não pode esperar. A petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada. Então você não vai tratar dos requisitos todos da petição inicial, mas apenas do fumus boniuris do periculum in mora para a obtenção da tutela antecipada. E a indicação do pedido de tutela final. Você só vai indicar o que você quer ao final. Com a exposição da lei de direito que se busca realizar e o perigo de dano ou do risco de resultado. Então, fumus boniuris e periculum in mora. A juiz vai se pronunciar se te concede ou não aquela tutela antecipada que é a contemporânea, que está ocorrendo nesse momento. E aí, veja, nós temos a previsão. Se o juiz concede a tutela antecipada, aquilo pode se estabilizar ou não, mas aí não é disso que nós estamos tratando aqui. Se o juiz conceder a tutela antecipada, vai depender da postura do réu, se vai impugnar ou não. Se o réu não impugnar, vai prosseguir o processo e você vai poder complementar. Ó. Vamos pela ordem. Parágrafo 1º. Deixa eu apagar aqui que eu tinha... Olha o parágrafo 1º do 303. Concedida a tutela antecipada, você foi a juízo, volto a dizer, pedindo só a tutela antecipada. Depois você resolve, você indica o que você vai querer ao final, mas você vai trazer uma outra petição inicial depois. Se o juiz te deu a tutela antecipada, o autor deve aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, blá, 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 mas aí tem 15 dias. E aí, portanto, não é uma exceção ao que nós estamos vendo aqui, tá? É só para não ficar sem tratar disso. E o parágrafo 6º trata da hipótese, precisamente sobre a emenda da petição inicial, trata da hipótese em que não é acolhida. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial, que foi uma petição inicial meia boca, só para tratar da tutela antecipada. Então o juiz vai dar 5 dias também para complementar a petição inicial, preenchendo os requisitos todinho. Tá? Caso da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então veja que a lei tem pelo menos 2 hipóteses em que o prazo não é de 15 dias. Então cuidado com essa previsão do artigo 321, que trata da emenda da petição inicial em 15 dias. Aquilo é a regra, como acontece tradicionalmente, é a regra que tem naturalmente algumas exceções. Agora, veja bem, deixa eu voltar aqui para a nossa tela ali, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Acho que está compartilhando, né? Ó, vamos voltar para cá. O juiz determinou, e eu vou trazer aqui o meu quadro. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse quadro permanentemente aqui. Sei lá, talvez dê. Então vamos lá, eu estou aqui. O juiz determinou a emenda da petição inicial. Aqui, ó. O juiz determinou a emenda da petição inicial, 15 dias. Se com a emenda da petição inicial os requisitos forem preenchidos, nós vamos cair nessa hipótese aqui, ó, de despacho positivo da emenda. Teve um negativo e depois vai ter um positivo, que vai resultar na citação do réu.
Ora, naturalmente, pode acontecer desse despacho preliminar aqui ser negativo. Mesmo recebendo a emenda da petição inicial, continua ausente o requisito que o próprio juiz, no despacho preliminar, indicou para o autor o que ele deveria fazer. Sendo negativo esse despacho preliminar em relação à emenda da petição inicial, o juiz pode indeferir. Nós podemos ter um tá bem na frente aqui, acho que foi indeferimento da petição inicial, que é um tópico que nós veremos adiante, mas vamos adiantar uma das hipóteses aqui. O indeferimento da petição inicial se dá, aqui no final nós temos nesse procedimento idealizado uma sentença, né? Começa com a petição inicial, que é um instrumento do direito de ação, falamos sobre isso, e ao final sentença, que é o exercício da jurisdição nos limites do que foi pedido lá na ação, também falamos sobre isso. A sentença ela pode ser de duas ordens, né? Pode ser uma sentença terminativa ou uma sentença definitiva. Sentença terminativa é aquela que está lá no artigo 485, que não analisa o mérito. É a sentença sem resolução do mérito. E aí vejam que essa hipótese do artigo 321, quando nós temos o indeferimento da petição inicial, eu sei que eu não coloquei ainda para vocês no chat, mas o indeferimento da petição inicial pelo despacho negativo, ele se dá artigo 321, parágrafo único, e o 330, inciso 4º do CPC. Esses dois dispositivos falam de indeferimento da petição inicial por não ser atendido a determinação do juiz de emenda da petição inicial. E aí, o artigo 485, no seu inciso 1º, ele afirma que a sentença que indefere a petição inicial é uma sentença sem resolução do mérito. Então, olha lá, 321, parágrafo único, 330, inciso 4º, 485, inciso 1º, todos esses dispositivos tratam sobre o indeferimento da petição inicial. E aí, nós temos também o artigo 486, que vai dizer que a sentença que não resolve o mérito, ela forma coisa julgada meramente formal. Coisa julgada formal. Então, quando não há resolução do mérito, não se impede a repropositura da demanda. A questão que se coloca aqui, portanto, é a seguinte: tendo em vista que a sentença ela é sem resolução de mérito, 485, inciso 1º, e esse tipo de sentença não impede a repropositura da demanda, será que o juiz, nesse momento aqui, então o que nós tivemos do ponto de vista concreto foi uma petição inicial e o juiz proferiu um despacho negativo, determinou a emenda. Veio a emenda e continua errado, nós estamos aqui nesse item 2. O juiz vai extinguir necessariamente, ou será que o juiz pode, diante desse despacho negativo, ao invés de gerar o indeferimento por sentença, será que ele pode dar uma nova chance, nova oportunidade de emenda da petição inicial? Olha, no código anterior não se tinha dúvida dessa viabilidade, sem sombra de dúvidas. Ele podia, por quê? Por conta dessa característica será que eu votei? Votei. Dessa característica do artigo 486, que não impede a repropositura da demanda. Então, a lógica que se tinha era o seguinte: meio que não adianta colocar fim a esse processo. Por quê? Porque ele vai poder repropor a demanda no dia seguinte. E aí, até por uma questão de prevenção, vai cair para esse juízo. A lógica que se poderia cogitar
era o seguinte, não, mas aí se eu determinei a emenda não veio, eu vou indeferir a petição inicial por sentença, vou colocar fim a esse processo, porque pode ter, eu sei que ele pode propor uma outra, estou pensando como juiz, né? Eu sei que ele pode propor uma outra demanda, porque a coisa julgada foi meramente formal, mas ele vai ter que pagar custas. Então, ele vai ter que pagar custas da demanda anterior, ele só pode propor a demanda seguinte quando ele recolhe as custas da demanda anterior. Então isso pode ser um freio inibitor. Sim, ok, é um argumento que faz sentido. O problema é se o autor tiver JG. O autor tendo JG, não adianta, ele não vai ter que pagar as custas, ele vai propor outra demanda e não tinha o que fazer. Não tinha, porque no código atual nós temos um argumento pró e um argumento contra a nova chance, ok? O que nós estamos aqui investigando, porque o que o 321 diz, meus amigos, é que não preenchida a petição inicial, o juiz determina a emenda. E o 321, parágrafo único, que eu nem cheguei a colocar para os senhores aí, ó, vou trazer os dispositivos que eu mencionei para vocês. 321, parágrafo único, veja. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então tem até um sentido impositivo, né? O juiz vai indeferir a petição inicial. Eu fiz menção também ao 330, inciso 4º. Estou colocando aí para vocês, 330. Vou apagar os incisos 1º, 2º e 3º para não atrapalhar mais do que ajudar. Olha ali. A petição inicial será indeferida quando, inciso 4º, não atendidas as prescrições do artigo 106, nós vimos, quando atuar em causa própria, o advogado tem que indicar, sob pena, se não indicando o endereço, em 5 dias tem que emendar, e o 321, que trata sobre a emenda. Então também o 330, como eu mencionava para vocês, gera o indeferimento da petição inicial. Veja que os verbos são todos impositivos, né? Aí, eu fiz menção também ao 485, inciso 1º. Olha lá. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Sentença sem resolução do mérito. Olha o 486. Era como estava no código anterior também. Nós chegamos na novidade ainda. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, é o que nós estamos vendo, 485, inciso 1º, 330, inciso 4º, 321, parágrafo único. O indeferimento gera uma extinção sem resolução do mérito. O pronunciamento que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Então estamos pensando como juiz. Por que eu vou colocar fim a esse processo se esse cara pode propor de novo a ação? E aí, o juiz faz o quê? Indefere por sentença ou dá uma nova chance? Um argumento contrário à nova chance. Um argumento, portanto, estritamente literal, no sentido de falar, olha, os verbos utilizados pelo legislador no 321, parágrafo único, no 330, é tudo conduta impositiva. Não diz que o juiz pode, diz que o juiz indeferirá a petição inicial nessas hipóteses. Então, bateu essa hipótese, tem que indeferir. E digo mais, aquele argumento de que não adianta nada indeferir, porque o autor pode propor de novo a ação no dia seguinte, ele caiu por terra no novo código. E é verdade, caiu mesmo. Por quê? Porque esse 486, ele tem um parágrafo 1º. E o que esse parágrafo 1º prevê? Que no caso de então nós estamos falando da coisa julgada formal, né? Que não impede a repropositura. Aí vem o parágrafo 1º e diz, não impede, mas em alguns casos traz uma dificuldade maior. No caso de extinção, em razão de litispendência, não nos interessa. E nos incisos 1º, 4º, 6º e 7º, não interessa só o 1º. Nós estamos vendo 485, inciso 1º, indeferimento da petição inicial. No caso de extinção em razão do inciso 1º do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Então é mais um argumento para o juiz indeferir a conduta impositiva
o verbo impositivo, e mais, o legislador, no 486, parágrafo 1º, disse assim, o autor vai poder repropor a demanda, desde que ele corrija o vício anterior. Vício que o juiz mandou ele emendar lá no 321, indicou qual é o vício, ele não corrigiu. Aí o juiz pode indeferir? Porque ele pode indeferir, colocando fim ao processo, não tem dúvida nenhuma. A questão aqui é a interpretação se ele está obrigado a indeferir. E aí, por esta visão, qual visão? Os verbos contidos nos artigos 321, parágrafo único, e 330, e o 486, parágrafo 1º, que traz a tal da coisa julgada formal forte. Agora, com o novo código, nós passamos a ter uma divisão das coisas julgada formal. Coisa julgada formal forte. A coisa julgada formal é o artigo 486, a tradicional, que não impede a repropositura. 486 caput. Só que no 486 caput vai poder repropor sempre. É a coisa julgada formal fraca. Nós temos também a coisa julgada formal forte, que não impede a repropositura. Então não é a coisa julgada material. Pode repropor, mas condiciona. Pode repropor, vírgula, desde que corrija o vício. Então é mais um argumento para a gente interpretar que o juiz está obrigado a indeferir. Agora, veja, tem um outro argumento, então agora mudando a lógica, mudando o raciocínio. Tem um outro argumento que me parece ser o mais correto, né, que versa naquele sentido de um processo civil cooperativo, de um processo civil que atua pela primazia da resolução do mérito. E aí, quais são os argumentos que teria para esse sentido de primazia da resolução do mérito? Artigo 4º, artigo 6º, artigo 139, inciso 9º, me parece o mais claro nesse sentido. 139, que traz também os deveres do juiz, que nós vimos. 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, inciso 9º, apareceu para vocês aí, determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Vejam, a demanda regularmente formulada, o atendimento aos requisitos da petição inicial é um pressuposto processual, né? Demanda regularmente formulada. A regularidade formal da demanda é um pressuposto processual de validade. E aí um não atendimento gera um vício processual, portanto. O 139, inciso 9º, está determinando que o juiz tente, sempre que possível, corrigir. Então, ao meu ver, esses dispositivos são conciliáveis. Depende do caso concreto. Veja, a petição inicial veio incompleta, porque veio sem pedido. Tem como o processo prosseguir sem pedido? Não. Aí o juiz determina a emenda da petição inicial para vir o pedido da petição inicial. Não vem nada. Ou vem a reprodução da petição inicial anterior. O juiz indefere. Que aí não tem como prosseguir sem pedido. Não tem sombra de dúvidas. Agora, você imagina que na petição inicial o juiz aponta, não tem valor da causa, não indicou as provas que pretende produzir. Primeiro, vícios de menor importância, como eu mencionei para vocês, a petição inicial ela tem a finalidade de apresentar o esqueleto da demanda, corporificar a demanda. Quais são os elementos da demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Então você imagina que primeiro, são vícios de menor importância. Segundo, tem uma pluralidade de vícios. Então vamos imaginar uma hipótese como essa que eu falei. Não tem valor da causa, não indicou provas, não se manifestou sobre a audiência de conciliação e mediação. O juiz dá a oportunidade de emenda. E aí vem lá a manifestação de um ou outro caso. Não atendeu todos os vícios, mas corrigiu um, corrigiu o outro. O juiz vê uma viabilidade no prosseguimento daquela demanda. Aí eu acho que ele tem que dar uma nova chance, pelo princípio da primazia da resolução do mérito. Tá? Ao meu ver, prepondera o princípio da primazia da resolução do mérito, de modo que, sendo possível contornar o vício, que claro, o inciso 9º diz, o saneamento de outros vícios.
tem que ser vício e, portanto, saneáveis, vícios corrigíveis. Se for vício insanável, indeferimento da petição inicial. Então, o problema, o drama, gira em torno de definir qual é o tipo do vício. Se for um vício insanável, 485, inciso 1º, 330, indeferimento da petição inicial. Sendo um vício sanável ou corrigível, me parece por uma questão de princípio, né? de valores, prepondera o princípio da primazia da resolução do mérito, de modo que o juiz pode dar uma outra chance. Agora, o que nós nunca podemos chegar à conclusão é que o juiz deve, ele tem obrigação. Não, o juiz deve dar uma chance de correção. Isso é o que a lei traz. Tá? Mais do que isso, é uma análise casuística do juiz ver, entender como viável o indeferimento, o prosseguimento da demanda para julgamento final de mérito, ou se ele acha que é a hipótese de indeferimento da petição inicial. Ok? Bom, então está visto aí as questões sobre despacho preliminar positivo e negativo e a emenda da petição inicial. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que tem como. Acho que está compartilhando para vocês aí. Tá, acho que é isso. Então, ó, o que nós temos é isso aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou botar um azul. Ó, nós falamos sobre a petição inicial. Falamos sobre despacho preliminar, pode ser positivo ou negativo. Despacho negativo leva à emenda da petição inicial. A emenda da petição inicial pode até resultar na sentença de mérito. Eu estou aqui do outro lado da tela agora, ó. Sentença sem resolução de mérito, artigo 485, inciso 1º. O despacho preliminar positivo é o que vai nos conduzir ao prosseguimento do processo. E para continuar a aula tem que prosseguir o processo para a gente ver os próximos atos. Então, o despacho preliminar positivo, que é uma análise do juízo quanto aos requisitos da petição inicial, ele pode se dar desde o recebimento da petição inicial ou do recebimento da emenda. Pode ter as duas hipóteses de atendimento dos requisitos e despacho preliminar positivo. Pois bem, sendo positivo o despacho, nós teremos em regra a citação do réu para comparecer ao próximo ato. E o próximo ato é a audiência de conciliação e mediação do artigo 334. Mas eu não quero tratar dessa audiência de conciliação e mediação por hora, porque antes dessa hipótese de citação do réu para comparecer à audiência, nós temos que analisar dois atos processuais que estão mais ou menos aqui, ó. Então nós temos duas hipóteses em que o processo pode chegar ao fim sem a citação. Então aqui estão antes da citação. Quais são esses dois casos? O primeiro deles é o indeferimento da petição inicial, que nós vimos uma das hipóteses ainda agora, e o outro é o julgamento liminar de improcedência. O indeferimento da petição inicial está no artigo 330, ao passo que o julgamento liminar de improcedência está no artigo 332. Então, antes de tratar do 334, nós temos o 330 e o 332 para analisarmos. Vamos a ele. Vamos lá. Artigo 330, como eu coloquei para vocês aí ainda há pouco, do indeferimento da petição inicial. Nós falamos de uma hipótese de indeferimento da petição inicial, que foi ao não atendimento da previsão da determinação do juízo de emenda da petição inicial, não é? Então vamos lá. 330, vamos de trás para frente, tá? Vamos pegar o inciso 4º, que nós já vimos, já está visto. Tá aí o inciso 4º. Quando não forem atendidas as prescrições de emenda. 106 e 321. Mas como ele é o inciso 4º, tem outros incisos ainda. Olha o inciso 3º. O juiz pode indeferir a petição inicial quando o autor carecer de interesse processual. Olha o inciso 2º.
quando a parte for manifestamente, deixa eu ver se for, manifestamente ilegítima. Olha, quando a parte for manifestamente legítima. O que é o interesse processual e a legitimidade da parte? Vão lá os senhores, deem uma olhadinha no que consta do artigo 17 do CPC. Artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então, se não tiver interesse, 330, inciso 3º. Se não tiver legitimidade, 330, inciso 2º. Elas são, meus amigos, condições da ação. Condições da ação. Que leva... Veja o que prevê o artigo 485. Vou abrir outra tela aqui. Olha o que prevê o artigo 485. No inciso 1º, nós temos o indeferimento da petição inicial. Estou tomando uma surra aqui desse chat, porque ele limita a quantidade de caracteres. Nos outros não era assim, eu estou aprendendo. Olha só, olha o que prevê o artigo 485, que é a sentença terminativa, a sentença que não analisa o mérito. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 1º, indeferir a petição inicial. Que é o que nós estamos vendo agora, o indeferimento da petição inicial. Sobe para o 330. A petição inicial será indeferida quando? Está no chat ali em cima. Então, são hipóteses de indeferimento da petição inicial. Inciso 3º, ausência de interesse. Inciso 2º, ausência de legitimidade. Agora, volta para o 485. Olha o inciso 6º. Então, o juiz não resolve o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Como é que se interpreta, portanto? Por que o 330 fala de indeferimento da petição inicial e tem como hipóteses a ausência de condições da ação? E o 485 diz que o juiz não resolve o mérito quando indefere a petição inicial, já estaria incluído, portanto, a ausência de condições da ação. E no inciso 6º ele fala da ausência de condições da ação. Porque não teria uma redundância aqui? Não, meus amigos. A interpretação que se faz é o seguinte. Quando o juiz detecta a ausência de legitimidade, detecta a ausência de interesse processual, ele logo no começo do processo indefere a petição inicial. E aí vai ser um julgamento com base no 485, inciso 1º. 485, inciso 1º, combinado com 330, incisos 2º e 3º. Significa que o juiz indeferiu logo de plano, porque ficou claro para ele. Agora, as condições da ação, a grande questão está aqui. As condições da ação são questões de ordem pública. Questões de ordem pública é uma objeção. Significa que não incide preclusão. Então, sendo uma questão de ordem pública, que não incide preclusão, que o juiz pode conhecer de ofício a qualquer momento, justamente por o juiz poder conhecer a qualquer momento, ele pode reconhecer a carência de ação, que não tem condições de ação, no momento posterior à petição inicial. Então, se ele reconhecer a ausência de legitimidade, a ausência de interesse processual, em qualquer momento, depois dessa análise inicial, o fundamento vai ser o 485, inciso 6º do CPC. Ok? Essa é a interpretação que se faz, que não há dispositivos à toa, né? Não há dispositivo em vão na lei. Nós temos que encontrar um sentido para todos eles. Bom, então está visto 330, inciso 2º e inciso 3º. Falta tratado 330, inciso 1º. A última hipótese de indeferimento da petição inicial é o 330, inciso 1º, que vai afirmar que o juiz vai indeferir a petição inicial quando a petição for inepta. O que é a petição inicial inepta? O I é sempre o I / o IN. Deixa eu ver a Vanessa ali. Mas deve ser alegado em defesa, pois caso contrário daria perda. Não, veja, a alegação de condições da ação, como eu disse para vocês,
ela não se sujeita à preclusão, tá? Não há perda da possibilidade de alegar. As condições da ação estão lá no artigo 337 do CPC. Agora me foge qual é o inciso. Eu até chutaria inciso 6º também, mas não sei. O réu pode alegar em questão preliminar, sem sombra de dúvida. Mas se o réu não alegar em questão preliminar, não gera preclusão. Porque dentre as matérias de defesa, nós temos o que se chama de exceção, que é quando gera preclusão, e temos as objeções. Objeções são as matérias que não se sujeitam à preclusão, que o juiz pode conhecer de ofício a qualquer momento, e justamente por conta disso, tudo que o juiz pode conhecer de ofício, as partes podem alegar. Então, sobre o que acontece essa tal de objeção para não gerar preclusão? Quando estamos diante de uma matéria de ordem pública, uma questão de ordem pública. Tanto que lá na execução, aqui nós estamos em aula de pós-graduação, a gente pode falar sem medo de gerar tanta confusão. Faz uma janela aqui. Lá na execução, não tem a tal da exceção de pré-executividade, que alguns chamam de objeção de não executividade? O que fundamenta o cabimento, além dos embargos, ou além da impugnação, o que justifica o cabimento da exceção de pré-executividade? Sendo matéria de ordem pública que não admite instrução probatória. É porque por isso que não é exceção, o nome técnico é de objeção. Objeção é justamente o que não se sujeita à preclusão. Então o fundamento da exceção de pré-executividade lá na tutela executiva é justamente o fato de que algumas matérias não se sujeitam à preclusão. Questão de ordem pública, como é a condição da ação. Aqui na tutela cognitiva também. Claro que é bom que o réu apresente na contestação, que é a sua primeira oportunidade para falar nos autos, mas não gera preclusão. Ele pode alegar a qualquer tempo. Tá, Vanessa? Então não é que ele deve, quanto antes ele avisar, melhor. Mas é uma matéria de ordem pública, não tenha medo disso, não se sujeita à preclusão. Bom, e aí justamente como a ilegitimidade e a ausência de interesse é uma matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecer a qualquer momento no processo 485, inciso 6º. Falta falar no 330, como eu estava dizendo para vocês, quando a petição é inepta. Então vou copiar aqui para colocar de novo ali para quem está seguindo pelo chat não se confundir. Petição inicial for inepta. O que é a petição inicial inepta? É a petição inicial que não é apta. Inepta significa não aptidão. Inaptidão é inepta. Ele poderia colocar quando houver inaptidão, quando não for apta. Ele colocou quando for inepta. Inepta é a não aptidão. E aí, o parágrafo 1º vai definir o que é a não aptidão. O que é a inépcia da petição inicial. Vejam, para resumir, pelo tempo que nós temos aí, para resumir tudo isso, é quando houver uma falha no elemento objetivo da demanda. Eu disse para vocês que o que tem de mais importante na petição inicial é a apresentação dos elementos da demanda, para que o juiz possa identificar e ver que demanda é aquela. Partes, causa de pedir e pedido. As hipóteses do parágrafo 1º do artigo 330, que vai disciplinar o que é a inépcia da petição inicial, todas elas têm a ver com um vício, com uma incoerência, uma incompatibilidade da causa de pedir com pedido, ou do próprio pedido com pedido. Quer ver? Quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. É o mais claro, né? Não tem causa de pedir, não tem pedido, não tem uma demanda. Não tem os elementos da demanda, ela não é apta, coloca fim. Saiu aqui a tela, só um momentinho. Voltou. Inciso 2º. Quando o pedido for indeterminado, sem ser uma das hipóteses em que se admite o pedido indeterminado. 324 parágrafos, né, que permite o pedido genérico, pedido indeterminado. O pedido deve ser certo e determinado. Determinado está no artigo 324, a exceção do pedido determinado é o pedido genérico. Então, se a parte formula um pedido genérico ou pedido indeterminado sem ser uma hipótese que a lei autoriza, não pode. Inciso 3º, quando a narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. Não há um nexo de causalidade entre a causa de pedir e o pedido.
entre os fatos e o pedido. O cara narra uma questão patrimonial e pede o divórcio. O juiz fala, pô, pelo amor, não tem como continuar com isso. Coloca fim. E o inciso 4º, quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Um pedido mata o outro, não são pedidos sucessivos, né? Na qual você pede um e o outro também, e mais o outro. Se houver um pedido que um elimina o outro, exemplo, o cara pede a anulação do contrato e o cumprimento de uma cláusula do contrato. O juiz fala, peraí, eu não sou inerte, eu não estou vinculado ao que você pediu, o que você quer é o quê? Você quer a anulação e o contrato? É coisa diferente se você pedir a anulação e caso não entenda pela anulação, excelência, interprete uma cláusula de uma forma X ou Y. Ok, então eu vou ver, você quer uma coisa só, né? Você quer a anulação do contrato. E se não for assim, você quer a interpretação. Isso é um pedido só. Eu vou conceder um pedido apenas. Se você pede duas coisas, você pede a anulação do contrato e, ao mesmo tempo, a aplicação da cláusula, há uma incompatibilidade. É absolutamente impossível fazer isso, né? Bom, para retomar, o cara, uma questão imobiliária qualquer, houve uma promessa de compra e venda, tal, o cara pede a anulação da promessa de compra e venda e mais a aplicação de uma cláusula da promessa de compra e venda. Não faz sentido, ou uma coisa ou outra, tá? Então, quando um pedido mata o outro, o juiz não sabe nem o que fazer. O juiz não pode escolher qual que ele vai julgar, é a parte que tem que delimitar. Então, há uma inaptidão. Percebam, portanto, que nas questões de inaptidão, de inépcia da petição inicial, são os elementos objetivos da demanda que estão viciados. Causa de pedir ou pedido. Então, meus amigos, nessas hipóteses do artigo 330, o juiz indefere a petição inicial. Para fechar a análise do indeferimento da petição inicial, falta ver o artigo 331, que eu não vou nem colocar o 331, vou analisar ele dispositivo por dispositivo, não. Vou fazer de um modo mais genérico para a gente avançar. Tá aqui o 331. Porque ele diz mais em relação ao recurso. Sendo indeferida a petição inicial, eu já mostrei para os senhores que nós temos uma sentença que não resolve o mérito. Estamos de acordo? Artigo 485, inciso 1º. Se resolve o mérito ou não resolve o mérito, aqui é irrelevante. O que importa é que é uma sentença. E das sentenças é cabível a apelação. Os senhores devem se lembrar, artigo 1009 do CPC. Artigo 1009 da sentença cabe apelação. Ok? As apelações, de modo geral, não têm o chamado efeito regressivo. O que é o efeito regressivo? É a possibilidade de, tendo recebido o recurso, o juiz refletir sobre a petição inicial e voltar atrás, regredir. Em geral, não se passa isso com a apelação. A apelação é interposta no juízo de primeiro grau, o juiz recebe a petição inicial, abre prazo para outra parte, embrulha aquilo para presente e manda para o tribunal. Isso é nas sentenças convencionais, de modo geral, né, em regra. Nesta sentença, excepcionalmente, então tudo que é uma exceção é bom a gente ver com calma, né? Nesta sentença, excepcionalmente, o juiz vai receber a apelação do autor. O autor que teve a sua petição inicial indeferida. O juiz vai receber a apelação, antes de remetê-la para cima, ele vai analisar a petição inicial. E ao analisar a petição inicial, não, a apelação, ele vai analisar a apelação. E ao analisar a apelação, ele pode chegar à conclusão, pelo recurso, ele pode chegar à conclusão que ele indeferiu equivocadamente a petição inicial. Nas outras hipóteses, ele não tem nada para fazer. Ele manda para o tribunal e o tribunal que vai julgar. Nesse caso, ele pode regredir. É o que nós podemos encontrar no artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, 1009, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Então, se o juiz se retratar, ele vai dar andamento no processo, determinando a citação do réu. E aí, se não houver retratação, ele vai citar o réu para responder o recurso.
Por que se houver retratação, deixa eu tentar ver. Nós estamos aqui, ó, nessa hipótese aqui de indeferimento da petição inicial. O juiz indefere a petição inicial antes da citação. Então, até agora é um diálogo entre autor e juiz. Se o autor teve uma sentença de indeferimento, ó, essa sentença que seria só ao final, ela é trazida para cá, para esse momento. Se teve uma sentença de indeferimento e o autor não está satisfeito, naturalmente o autor pode interpor um recurso. Aí o recurso, ó, o recurso de apelação, sei que está meio confuso, mas no quadro seria assim também, quando eu estou no quadro branco, né? Ó, da sentença de indeferimento, o autor sobe e interpõe um recurso que é a apelação. A apelação vai ser julgada no tribunal de Justiça. Só que como é que o Tribunal de Justiça vai apreciar a apelação sem a integração do contraditório pelo réu? Então, nesse caso, como não houve o trânsito em julgado, nós teremos uma hipótese sui generis em que o réu vai ser citado não para comparecer à audiência, em regra é isso, mas nessa hipótese ele vai ser citado para responder à apelação. Em regra, o réu é intimado para oferecer contra-razões à apelação. Por que nesse caso não é assim? Por que nesse caso nós não estamos diante de uma intimação? Porque o réu não tinha sido integrado na relação processual ainda. Tá bom? Então está analisado aí o 330 e o indeferimento da petição inicial. Só quero ressaltar aos senhores que no 330 nós temos uma sentença terminativa e portanto, gera coisa julgada formal com asterisco lá do 486, parágrafo 1º. É uma coisa julgada formal forte. O que é a coisa julgada formal forte? Permite-se a repropositura da demanda, mas não é livre. Essa repropositura da demanda depende da correção do vício que levou à extinção do processo. Tá? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. A digníssima Fernanda. Então, não havendo retratação, o que acontece com o réu? Ó, o autor apresentou a apelação para o juiz. O juiz vai ter a opção de se retratar ou não. Eu sei que você perguntou se não retratar. Se o juiz se retratar, ele vai voltar atrás e a sentença de indeferimento não tem mais, logo precisa dar continuidade ao processo, vai citar o réu para comparecer à audiência de conciliação e mediação e prosseguir o procedimento comum, ok? A sua pergunta é, não havendo retratação, o que acontece com o réu? Se o juiz não se retratou, continua a sentença proferida, né? A sentença que não toca na pretensão do réu. Na verdade, a sentença que indefere a petição inicial do autor. O réu vai ser citado para comparecer no processo, ele vai tomar conhecimento de tudo que aconteceu no processo, o processo começou, se desenvolveu e teve uma sentença, foi um desenvolvimento curto, né? E teve uma sentença de indeferimento. Então ele vai receber, opa, ganhei em primeiro grau. Agora eu estou sendo chamado, estou sendo citado para quê? Para oferecer contra-razões à apelação do autor. A atuação do réu vai se dar em tribunal. A atuação do réu vai ser para contrarrazoar o recurso de apelação do autor. Entendeu, Fernanda? Beleza? A Vanessa tá com o negócio da citação, né, Vanessa? Se não for localizado o réu, aí vai ter que fazer a citação. Se o réu não é localizado para a citação pessoal, nós temos a citação ficta, né? Ele vai ter que ser citado. O processo só avança com a citação do réu, tá? Se o réu foi citado, são várias modalidades de citação do réu. A citação do réu pode ser por carta, por oficial de justiça. Quando o oficial de justiça comparece e não encontra, pode ser por hora certa, pode ser por edital, pode ser por comparecimento espontâneo. Temos várias formas de citar o réu, mas tem que citar. O processo o tribunal só vai julgar uma vez citado o réu. E é o juiz de primeiro grau que determina isso, a modalidade de citação, tá bom?
se for empresa, se for um ente público, citação eletrônica. Tem várias formas de citação. Apareceu umas coisas ali, deixa eu primeiro matar o da Vanessa. Então a Vanessa diz, se não for localizado o réu, seguirá... O réu vai ter que ser localizado. Tá? Se ele não for... Depende, essa localização que você diz, encontrar pessoalmente o réu, se não conseguir, nós temos a citação ficta. Aí cita por hora certa ou cita por edital, a depender da hipótese. Tá? O processo só avança se tiver citação. Qualquer modalidade de citação. E a Fernanda pergunta, a primeira manifestação deles nos autos será para isso? Ele não oferecerá sequer a contestação e colocará apenas as contrarrazões? Isso, Fernanda. Nessa hipótese, é exatamente isso. Ele vai atuar... Veja, no primeiro grau de jurisdição, ele não atuou e ganhou. Sim, ele ganhou porque ele não perdeu, né? Foi indeferida a petição inicial. Vai subir para o tribunal analisar se a decisão do juiz que aplicou o 485, inciso 1º, proferindo uma sentença por indeferimento da petição inicial, se era a hipótese disso ou não. Então o réu atua no tribunal somente para dizer do acerto da sentença. E aí o tribunal que vai dizer se vai baixar os autos para seguir o procedimento, ou seja, o tribunal pode reformar a sentença dizendo que não é caso de indeferimento. E aí ele vai atuar exercendo contestação. Tá? Agora, se o tribunal confirmar a sentença de primeiro grau, se o tribunal lá em cima falar, o juiz está certo, autor, tu tem que perder mesmo, tu tem que ter um indeferimento mesmo, porque a hipótese é de indeferimento. Tu não atendeu a emenda da petição inicial, tu é parte ilegítima, tu não tem interesse processual, tua petição é inepta, então o juiz está certo. Nesse caso, o réu só tem a ganhar. Nesse caso, o processo vai ser extinto realmente sem resolução do mérito. Ok? Então é isso, o réu é chamado quando o autor interpõe a apelação em face da sentença que indefere a petição inicial. O réu ele é citado não para comparecer à audiência, não para contestar. O réu não é citado para atuar em primeiro grau. O réu é citado para atuar diretamente no tribunal. É uma hipótese excepcional realmente, tá, Fernanda? É excepcional. Ok? Então, com isso, a gente encerra a análise do indeferimento da petição inicial. Vamos ao artigo 332. Então, 330, hipóteses de indeferimento da petição inicial. 330 hipóteses. 331, o recurso excepcional. Vejam que é uma apelação realmente excepcional nesse caso. O 332 trata desse outro fenômeno aqui, ó. Só para recordar os senhores. O 332 trata dessa hipótese aqui. Estamos aqui agora. Julgamento liminar de improcedência. Artigo 332. No artigo 332, nós também temos uma possibilidade, vou usar o verde aqui, ó, de pegar esta sentença, que só seria proferida ao final, e trazer esta sentença para esse momento aqui. Assim como no indeferimento. Então, para diferenciar, o que eu tenho aqui é o seguinte, olha. Nós temos uma hipótese de indeferimento da petição inicial. E temos aqui o caso de julgamento liminar de improcedência, que é o que nós passaremos a ver. Ou improcedência liminar, improcedência em prima facie, pouco importa. O indeferimento da petição inicial está no 330. O julgamento liminar de improcedência no 332. Em que pese os dois gerarem a extinção do processo antes da citação, o 330 está no 485, inciso 1º. Logo, é uma sentença terminativa. Sentença terminativa é aquela que não analisa o mérito. 485. No 332, o que nós teremos é uma hipótese do 487. A rejeição do pedido do autor.
o juiz não acolhe o pedido do autor. O juiz rejeita o pedido do autor. Então nós estamos diante de uma sentença definitiva. No que nós vamos passar a ver agora, julgamento liminar de improcedência. É um julgamento quanto ao mérito. Então, uma sentença definitiva que julga o mérito. E aí, para terminar a distinção entre elas, nós vimos que no indeferimento da petição inicial, o que nós temos é a coisa julgada formal forte, né? 486, parágrafo 1º. Não impede a repropositura da ação, não impede, desde que corrija o vício. 486, parágrafo 1º. No 487, o que nós temos é o 502, coisa julgada material, que gera a imutabilidade e a indiscutibilidade em relação a todo processo. Então, vamos voltar. Vamos lá, vamos ao artigo 332. Temos 15 minutos para terminar esse encontro da manhã. 332, cadê? Aqui, achei a página. Vamos ao 332. Da improcedência liminar do pedido. Nas causas que dispensem a fase instrutória, quero destacar esse primeiro requisito. Vamos matando um por um. Primeiro requisito. Nas causas que dispensem a fase instrutória. Quais são as causas que dispensam a fase instrutória? No código anterior, a hipótese era a seguinte: nas questões exclusivamente de direito, nas causas que não tenham discussão de fato, portanto, as questões que são exclusivamente de direito, realmente elas não geram uma instrução probatória, né? Mas não é a única hipótese. Pode ser que na demanda tenha uma discussão sobre fatos. Isso não é absolutamente excluído. Pode ser que tenha uma discussão sobre fatos, mas não vai ter necessidade de produção probatória. E nós vimos que a prova incide sobre os fatos, né? Quando é que nós teremos discussão de fatos, mas nós não vamos ter necessidade de instrução probatória? A instrução probatória não se dá no curso do processo? Como eu mencionei para vocês? Então, a hipótese que nós temos de a causa ter uma questão de fato, mas não precisar de prova, é quando o autor já trouxe prova dos fatos, né? Então, não é apenas nas questões que só discutam o direito. Não é nas questões exclusivamente de direito, apenas. Isso pode ser, então, tá ruim aqui para eu usar o... Acho que agora vai melhorar um pouquinho. Assim espero. Para usar o teclado. Então, nas causas que dispensem a fase instrutória. Primeira hipótese, a linha A. Se for exclusivamente de direito, ou, segunda hipótese, se tiver questões de direito e de fato, os fatos já estiverem provados. Ou seja, o que esse primeiro requisito ali está querendo dizer é que para aplicar o 332 e acabar com o processo, eu não quero ficar toda hora puxando tela, que isso toma um certo tempo. Mas o senhores se lembram, eu falei que no 332 a gente pega uma sentença que era no final do procedimento e traz para esse momento aqui, julgamento liminar de improcedência. O que é julgamento liminar? In limine, né? No limiar, no começo do processo. Então, julgamento liminar de improcedência deve ser numa hipótese em que o processo pode acabar já aqui no começo. Por quê? Porque não tem nada para se fazer depois. E o que é esse fazer depois? É produzir prova. Então, o primeiro requisito é que não haja necessidade de produção probatória. Então, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu. Por que independentemente da citação do réu? Porque vai se dar antes da citação. Vejam, lembram do que... Eu já vou, daqui a pouco, antes de encerrar a aula, colocar de novo aquele quadro lá. Nós trazemos... A citação está aqui. A petição inicial está aqui, a citação estaria aqui.
E o julgamento liminar de improcedência está antes. Ele está antes justamente porque o grande ganho dele no processo é... Eu vou dar o exemplo de já. Para eu dar o exemplo, Rita, a Rita pede, pode dar um exemplo? Posso, mas para eu dar o exemplo eu tenho que ver as hipóteses logo depois, porque eu vejo que depois tem 2 pontos ali, ó, tá? Vamos ver as hipóteses. O juiz, independentemente da citação do réu, então antes mesmo de citar o réu, julgará liminarmente improcedente, é o que nós estamos vendo, o julgamento liminar de improcedência, então é julgamento de mérito, 487, inciso 1º, o pedido que contrariar. Então o outro requisito é que haja uma contrariedade do pedido a algo que eu nem coloquei para vocês ainda. Veja, 2 pontos e tem os incisos ali. Quais são as hipóteses? São essas aqui, ó. Peraí. O chat não deixa eu colocar. Vou apagar então aqui o final. Ó, essas são as hipóteses que justificam o julgamento liminar de improcedência. São 4 incisos. Além desses 4 incisos, tem também esse parágrafo 1º. Aí nós vamos analisar e a Rita vai conseguir visualizar melhor. Qual é a primeira hipótese na qual nós temos a improcedência liminar? E vejam, aqui tem que ser uma hipótese na qual o réu não perca nada. O autor perde tudo. Por quê? Porque o que justifica esse provimento antes da citação é justamente a desnecessidade do réu participar. É o que a doutrina vem chamando de contraditório desnecessário. Não há necessidade do réu participar, porque o réu, sem participar, vai ganhar tudo no processo. Então o réu não pode perder 1 centavo. O réu não pode perder uma vírgulazinha do seu direito. Por quê? Porque para ele perder, ele tem que participar, devido ao processo legal. Veja, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Ninguém será privado de seus bens, seu patrimônio, sem o devido processo legal. Ele tem direito ao devido processo legal, tem direito ao contraditório, se ele tiver alguma chance de ser afetado diretamente pela decisão. Agora, se ele vai ganhar sem nem participar, o contraditório seria desnecessário. Por isso que ele não é nem citado. Tá? Então tem que ser um julgamento de total improcedência e tem que ser nessas hipóteses aí. Ó, inciso 1º. Na verdade, eu vou fazer uma análise genérica. As hipóteses dos incisos 1º, 2º, 3º e 4º se fundam na vinculação. Na vinculação a certos pronunciamentos judiciais, que os senhores vão recordar, vão rever no módulo aqui de processo nos tribunais. Salvo engano, é até comigo. O Código de Processo Civil, ele não inventou a roda, não. Tô até vendo com o editor aí, a editora está no prazo final de análise, pode sair um livro meu sobre os pronunciamentos judiciais vinculatórios, os requisitos de validade desses pronunciamentos judiciais vinculatórios. O Código de 2015 não inventou a roda quanto a isso, tá? O sistema processual já teve, lá na época do Brasil colônia ainda, Brasil Império, teve lá, desde das ordenações filipinas, manuelinas, afoncinas, nós já tínhamos hipóteses de vinculação, nós já tivemos os assentos, que era quase que uma vinculação absoluta às decisões da Corte Suprema. E aí, de um tempo para cá, nós nos afastamos um pouco dessa concepção, mas a Constituição Federal, ela já tem, desde 88, a previsão de que o STF é o último guardião último da Constituição Federal, e o STJ concede a última interpretação da lei federal. Eu tenho muita dificuldade em interpretar último pronunciamento no sentido de que não tem a vinculação. Então a Constituição Federal, desde 88, já trazia, ao meu ver, e de alguns outros, a vinculação aos pronunciamentos do STJ e do STF,
Só que isso não pegou. A falsa premissa da liberdade judicial, uma liberdade judicial irrestrita, isso passa por trás também de uma compreensão de algo que eu falei para vocês em TGP. Nós tínhamos um sistema do civil law absolutamente legalista, vinculado à lei. Saímos para uma perspectiva neoconstitucionalista, pós-positivista, e é muito natural que aconteça. Nós talvez passemos por isso na questão do Covid, né? Na ciência, nós temos o que se chama de movimento pendular. Quando você sai de um extremo e vai para o outro, a tendência é quando você saia de um extremo justamente como a um pêndulo. Imagina aqui uma haste fixa, imagine aqui uma bola de metal e entre elas uma linha. Se você segurar pela gravidade, a tendência é ir para o extremo oposto, né? É isso que é movimento pendular, imagine um pêndulo. Então, se você sai de um extremo confinamento, a tendência é as praias lotarem e temos um risco de, nesse ambiente do Covid, ter uma recontaminação. Por isso tem que ser paulatino. Na questão do civil law, nós tínhamos um absoluto apego à lei, um aprisionamento à lei. E aí, pelo que nós vimos aqui, a questão de pós-positivismo, neoconstitucionalismo, nova interpretação, muitos passaram a interpretar o extremo oposto da prisão, uma extrema liberdade, que também não é verdade. Não há uma extrema liberdade judicial. O juiz não pode, por exemplo, afirmar algo distinto do que o STF fixou em tese de controle concentrado de constitucionalidade. Eu dizia que o CPC não inventou. A Constituição Federal já prevê no artigo 102, parágrafo 1º, que a decisão do STF sobre o controle concentrado de constitucionalidade é a última. Quando ele declara a inconstitucionalidade de uma lei, tem força vinculatória, eficácia erga omnes. Bom, depois disso, em 2000, aí nós vamos ver isso melhor na aula de processo nos tribunais. Mas o código veio, o sistema processual, o código atual não, o sistema processual veio paulatinamente introduzindo hipóteses de vinculação, como o julgamento de recursos repetitivos, como a previsão de súmula vinculante. Então, certos pronunciamentos judiciais passaram a ter uma força vinculatória. E o Código de Processo Civil de 2015, ele é o fecho da abóboda, a tampa do caixão, onde deixa isso muito claro, lá nos artigos 926, 927, 928 menos, mas 926, 927, esse tratamento aí coletivizável, vamos assim dizer, demandas repetitivas, pronunciamentos vinculatórios. E aí, dito isso, tendo feito essa abordagem de que passamos a ter uma vinculação a certos pronunciamentos judiciais, uma das consequências, um dos efeitos que decorrem da existência de um pronunciamento vinculatório é o que se chama de encurtamento ou de abreviação procedimental. Se a demanda, se o pedido formulado, ele já está respondido por um pronunciamento vinculatório, e se pelo próprio nome o pronunciamento é vinculatório, do verbo vincula, o juiz não tem a opção de seguir ou não, pois então você não precisa dar andamento ao procedimento, ao procedimento, para ao final fazer aquilo que você já estava vinculado desde o começo. Nessa brincadeira, nós podemos perder meses / anos de procedimento para que ao final o juiz diga: agora eu vou julgar improcedente porque já tem um pronunciamento vinculatório de 10 anos atrás. Mas você já estava vinculatório 10 anos atrás, por que você ficou 3 anos conduzindo esse processo? Porque a lei não me deixou fazer isso antes. Pois é, então a lei deixa fazer isso antes. Nós temos, para fugir aqui do procedimento comum, para começar pela outra hipótese, vejam 932, incisos 4º e 5º. 932, inciso 4º e 5º. É a atuação do relator. O relator pode atuar monocraticamente, sem levar para o colegiado, no tribunal, justamente quando tem uma das hipóteses lá, é quando incide um pronunciamento vinculatório. Um dos ganhos, portanto, de um sistema que se utiliza de conceitos vinculatórios é a abreviação do procedimento. E aqui na tutela cognitiva, que é onde nós estamos vendo, isso assume relevo no artigo 332. Então, para dar um exemplo, como a Rita pediu, o autor vai a juízo em face de uma súmula vinculante. Você imagina que o autor vai a juízo pedindo, o pedido dele seja a prisão do depositário infiel. Não pode.
e aí, como tem uma súmula vinculante, o juiz já pode desde logo rejeitar. Tá? Sempre que o autor vai a juiz dando murro em ponto de faca, querendo se insurgir contra uma tese vinculatória, o juiz pode aplicar. Então, os incisos não nos compete analisar agora aqui, porque são fenômenos formados no tribunal. Ó, súmula do STF, do STJ, acórdão proferido em recurso repetitivo, entendimento firmado em IR-DR ou IAC, enunciado de súmula do tribunal local. Então são pronunciamentos vinculatórios, e é justamente a vinculação que justifica que o juiz profira uma decisão de improcedência. Veja, o autor tem que pedir, olha o texto da lei, quando o pedido do autor contrariar. Então o autor tem ido de encontro, está contrariando a uma súmula vinculante. Só uma observação aqui. O nosso sistema, diferentemente do que alguns dizem aí, o nosso sistema ele não é absolutamente vinculatório. Não existe no mundo nenhum sistema que seja de uma vinculação absoluta e irrestrita, tá, meus amigos? Nem na Inglaterra, onde já se afirmou isso, hoje em dia não tem mais a vinculação de modo absoluto. Então é possível, trazendo lá orientações do common law, que se aplique o distinguishing, que se aplique o overruling. Distinguishing é a distinção. Overruling é a superação. Então, se você, de modo argumentativo, na sua petição inicial, está demonstrando que, de um modo argumentativo, de um modo cooperativo, você fala, excelência, eu sei que tem um recurso repetitivo do STJ, que a princípio resolveria a minha questão, mas o meu caso é diferente. Sempre que o seu caso é diferente, porque o que justifica a vinculação são a reprodução de casos iguais, né? Treat like cases alike. Tratar de modo igual os casos iguais. Então, se você quiser fugir da aplicação de um pronunciamento vinculatório, os advogados têm que se atualizar também quanto aos pronunciamentos vinculatórios, né? Se você sabe que o seu caso tem como uma resposta negativa à apresentação do seu cliente por um pronunciamento vinculatório, das duas uma. Ou você não vai a juízo porque não é caso de ir a juízo realmente, ou se você entende que o seu caso é diferente, você tem que mostrar na petição inicial muito claramente a distinção. Se você tocar pau sem ter esse capítulo para tratar da distinção ou da superação, você vai ter uma chance muito grande de tomar ferro. Se você fizer isso, eu não tenho como negar. Se vocês fizerem isso e fizeram a petição inicial perfeitamente demonstrada a distinção, é muito provável do juiz aplicar o pronunciamento vinculatório mesmo assim, tá? Porque nós temos uma falha na aplicação dos institutos processuais, muitas vezes. A nossa vinculação não é absoluta. Mas, naturalmente, foi proferido um julgamento liminar de improcedência aplicando o pronunciamento vinculatório contrário ao seu cliente. Porque se você estiver pelo réu, não tem nem graça, né? Você está pelo autor. Você fez lá a petição inicial com 15 páginas mostrando distinção do caso para o seu. Aí eu faço menção aos senhores do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5º, que nós veremos lá no momento da sentença e que nós já falamos aqui no princípio da fundamentação. O juiz, ao fundamentar o seu julgado, sendo a hipótese de aplicar um pronunciamento vinculatório, ele não pode falar assim, ó, com força no resp repetitivo número tal, julgo improcedente. Não pode. Ele tem que fazer um contraponto, ele tem que concretizar, igual ele faz com a lei, 489, parágrafo 1º, inciso 1º. O inciso 1º e o inciso 5º tem a mesma lógica. Ele não pode reproduzir a lei, ele não pode reproduzir a ementa do julgado. Ele tem que dizer o porquê que a lei aplica ao caso, tem que dizer o porquê que aquele julgado vinculatório aplica ao caso. Se você faz uma petição inicial com a distinção muito bem feita e o juiz só repete o julgado, aí a sua chance é maior de êxito no tribunal, tá? O tribunal é que tem, não era para ser assim, mas o tribunal é que tem uma familiaridade melhor com o tratamento de pronunciamento vinculatório. Então, se você é o autor, para encerrar essa primeira parte, se você é o autor, recebeu uma sentença liminar de improcedência, não adianta, sentença você não adianta mais discutir com o juiz, você vai interpor uma apelação, né? Então, o próprio artigo 322, nos parágrafos 2º e diante, tratam da apelação.
E essa apelação, ela também é excepcional. Tal qual nós vimos ainda há pouco, a apelação em face do julgamento liminar de improcedência, ela tem um efeito regressivo. Então o juiz pode, nos próximos 5 dias do recebimento da sua apelação, se retratar. Pode ser que olhando o seu recurso, ele fala, pô, que merda que eu fiz, hein, cara? Apliquei um pronunciamento vinculatório que é parecido, não é igual. É parecido, o caso do cara realmente é diferente. Ele pode retratar para não tomar esporro do tribunal, para não passar vergonha no tribunal. Mas se ele não fizer isso, o que vai acontecer? O julgamento liminar de improcedência não se dá antes da citação? O próprio caput faz menção, independentemente da citação do réu. Logo, novamente, nós teremos a citação do réu para oferecer contra-razões. Ok? Então é isso, meus amigos. A gente pode encerrar essa primeira parte do nosso encontro.